As areias do tempo cobrem segredos profundos, histórias de sangue e fé que moldaram continentes. Estamos aqui para desvendar um desses mistérios que ecoa até os dias de hoje. As raízes de um conflito milenar entre dois povos, duas linhagens, que se declaram filhos de um mesmo pai. Prepare-se para uma jornada que atravessa milênios, do deserto da Arábia às complexas geopolíticas do século XXI. Se você busca compreender as origens de uma tensão que parece eterna e o papel de potências modernas como os Estados Unidos nesse cenário, este é o lugar. Inscreva-se no canal Ecos do Oriente Antigo para desvendar mais mistérios da história que moldaram nosso mundo. Nossa história começa com Abraão, um homem cuja fé inabalável o levou a um pacto com Deus. Ele era um nômade na terra de Canaã, e a promessa divina era clara. Sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia. Mas havia um problema. Sua esposa, Sara, era estéril. Os anos se passaram, e a promessa parecia se esvair na poeira do deserto. A cultura da época e o desespero de Sara a levaram a uma decisão que mudaria o curso da história para sempre. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, para que ele tivesse um filho através dela. E assim nasceu Ismael. Ismael foi o primogênito de Abraão, o filho que veio primeiro. Ele cresceu no acampamento, um menino do deserto, com a promessa de que também seria pai de uma grande nação, conforme Deus havia dito a Hagar. Mas o plano divino, como muitas vezes acontece, tinha camadas mais profundas, um tempo e uma forma que escapavam à compreensão humana. Anos depois, contra todas as expectativas e a lógica natural, Sara, aos 90 anos, concebeu e deu à luz a Isaque. A chegada de Isaque trouxe alegria, mas também uma tensão inevitável. Duas mães, dois filhos, um pai e uma promessa que agora parecia dividida. O conflito entre Ismael e Isaque não demorou a surgir. Na festa do desmame de Isaque, Sara viu Ismael zombando, e seu ciúme e proteção pelo filho legítimo explodiram. Ela exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael. Com o coração pesado, Abraão obedeceu, após ser assegurado por Deus de que Ismael também se tornaria uma grande nação. Agar e Ismael foram para o deserto, onde Deus os abençoou e guiou. Ismael se tornou um arqueiro, e seus descendentes se estabeleceram na região que hoje conhecemos como Península Arábica, tornando-se os ancestrais de muitos povos árabes. Por outro lado, Isaque foi o herdeiro da promessa principal, a linhagem através da qual viria a nação de Israel e, futuramente, o Messias, Jesus. Os filhos de Isaque, Jacó, também conhecido como Israel, e Esaú, continuaram a saga. Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. A rivalidade entre os irmãos, e posteriormente entre seus descendentes, tornou-se um padrão recorrente na história. Aqui reside o cerne do mistério que buscamos desvendar. Como essa antiga rivalidade, nascida no seio de uma família, se transformou em uma guerra que parece eterna. E qual o papel dos Estados Unidos nesse complexo cenário? Para entender isso, precisamos traçar a linha do tempo e os descendentes de Ismael e Isaque. Os descendentes de Ismael, como profetizado, tornaram-se uma nação grande e poderosa. Eles habitaram a vasta extensão da Arábia, e séculos depois dessa linhagem surgiria o Islã, através do profeta Maomé. O Alcorão reconhece Abraão como um patriarca fundamental, e Ismael é reverenciado como um profeta e ancestral. A Caaba, em Meca, é sagrada para os muçulmanos, e a tradição islâmica liga sua construção a Abraão e Ismael. Assim, Ismael é o patriarca dos povos árabes e, por extensão, de grande parte do mundo islâmico. Os descendentes de Isaque, através de Jacó, formaram a nação de Israel. Eles receberam a lei no Monte Sinai, construíram o templo em Jerusalém e foram o povo escolhido para receber os profetas e, finalmente, o Messias, Jesus. A fé judaica e, posteriormente, o cristianismo floresceram dessa linhagem. A divisão é clara. De Ismael vêm os árabes e o mundo islâmico, de Isaque vêm os judeus e, em um sentido espiritual, os cristãos. Essa separação, no entanto, não implicava necessariamente em inimizade eterna. Houve períodos de coexistência, de trocas culturais e científicas, especialmente durante a Idade de Ouro Islâmica,
onde judeus e cristãos viveram sob domínio muçulmano com relativa tolerância. Mas a semente da rivalidade, da disputa por primazia e terra, sempre esteve presente. A terra de Canaã, a terra prometida a Abraão e seus descendentes, tornou-se um ponto focal de discórdia. Para os judeus, é Eretz Israel, a terra que Deus lhes deu. Para os árabes palestinos, é sua pátria ancestral, onde viveram por séculos. A ascensão do sionismo no final do século XIX e início do século XX, com o objetivo de estabelecer um Estado judeu na Palestina, intensificou o conflito. A Declaração Balfour em 1917, o mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial e a subsequente criação do Estado de Israel em 1948, foram eventos cruciais que catalisaram a Guerra Aberta. A Guerra de 1948 e as que se seguiram, 1956, 1967, 1973 e os conflitos mais recentes, são manifestações modernas da antiga tensão entre Ismael e Isaque. Os palestinos, descendentes dos povos que habitavam a região, sentem-se despojados de suas terras. Os israelenses, por sua vez, veem a criação de seu Estado como o cumprimento de uma promessa divina e uma necessidade de segurança após séculos de perseguição. Ambos os lados têm narrativas de sofrimento, de injustiça e de reivindicações históricas e religiosas profundas. E onde os Estados Unidos entram nessa equação? O papel dos Estados Unidos é multifacetado e evoluiu ao longo do tempo. Após a Segunda Guerra Mundial e a fundação de Israel, os Estados Unidos gradualmente se tornaram o principal aliado e protetor de Israel. Essa aliança é baseada em diversos fatores. Primeiro, valores compartilhados. Israel é vista como uma democracia no coração de uma região autocrática, alinhando-se com os ideais americanos. Segundo, lobby e apoio doméstico. O forte lobby pró-Israel nos Estados Unidos, juntamente com o apoio significativo de comunidades evangélicas cristãs, que veem Israel como central para as profecias bíblicas, exerce grande influência na política externa. Terceiro, interesses estratégicos. Israel tem sido um parceiro estratégico fundamental para os Estados Unidos no Oriente Médio, servindo como um baluarte contra o expansionismo soviético durante a Guerra Fria, e mais recentemente, como um aliado contra ameaças regionais. Quarto, ajuda militar e econômica. Desde 1948, os Estados Unidos têm fornecido bilhões de dólares em ajuda militar e econômica a Israel, garantindo sua superioridade militar na região. Isso inclui o fornecimento de tecnologia de ponta e apoio em fóruns internacionais, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. No entanto, o apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel tem um custo. Ele é frequentemente percebido no mundo árabe e islâmico como parcialidade, alimentando o anti-americanismo e aprofundando o ressentimento. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que tentam mediar a paz entre israelenses e palestinos, são vistos por muitos como um obstáculo a uma solução justa, devido ao seu alinhamento com Israel. A política americana no Oriente Médio não é apenas sobre Israel e Palestina. Os Estados Unidos também têm interesses vitais no petróleo, na estabilidade regional e na contenção de grupos extremistas. Isso os leva a interações complexas com países árabes influentes como a Arábia Saudita, que também se consideram descendentes de Ismael. A complexidade é que os Estados Unidos tentam equilibrar esses interesses, muitas vezes resultando em uma política que parece contraditória. Por um lado, promovem a democracia e os direitos humanos. Por outro, apoiam regimes autoritários que são aliados estratégicos. Essa oscilação contribui para a instabilidade e a percepção de que os Estados Unidos são um ator que, em vez de resolver o conflito, inadvertidamente o perpetua. Vamos pensar sobre a profecia de Deus sobre Ismael. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele habitará em oposição a todos os seus irmãos. Gênesis, capítulo 16, versículo 12. Essa profecia, embora antiga, parece descrever a realidade de muitos descendentes de Ismael ao longo da história, frequentemente em conflito com seus vizinhos e entre si, e a promessa a Isaque de uma terra e uma descendência abençoada
também se manifestou na formação e resiliência da nação de Israel. Para entender a profundidade desse conflito, precisamos despir-nos de preconceitos e analisar os fatos. Não se trata apenas de terra, mas de identidade, de história, de fé e de narrativas de sofrimento que se entrelaçam. A narrativa bíblica com Abraão, Ismael e Isaque estabelece as bases de uma rivalidade familiar que se expandiu para se tornar uma rivalidade entre povos, alimentada por séculos de eventos históricos, invasões, diásporas e o surgimento de grandes religiões monoteístas. A questão guerra eterna é profundamente perturbadora. A história nos mostra que a paz é possível, mesmo entre adversários históricos, mas exige reconhecimento mútuo, concessões e uma vontade genuína de coexistir. As tentativas de paz no Oriente Médio, mediadas pelos Estados Unidos e outros, muitas vezes falharam porque não conseguiram abordar as raízes profundas do trauma e da desconfiança. As feridas são antigas e continuam a sangrar. O papel dos Estados Unidos, portanto, não é o de um mero observador, mas de um participante ativo, com sua própria história e interesses. Suas ações, sejam elas de apoio militar, diplomacia ou intervenção, têm um impacto direto na dinâmica do conflito. A busca por uma solução duradoura exige que todos os atores, incluindo os Estados Unidos, compreendam a complexidade histórica e religiosa e trabalhem para além dos interesses imediatos, em direção a um futuro onde a coexistência seja mais do que um sonho distante. A história de Ismael e Isaque é um lembrete poderoso de como as decisões tomadas em um passado distante podem ter ramificações profundas e duradouras. Não é uma história de bem contra o mal, mas de complexos laços familiares, promessas divinas e a difícil realidade da convivência humana. Os descendentes de Abraão, seja através de Ismael ou Isaque, continuam a habitar a mesma região, e a busca por Deus e por um lugar ao sol persiste em ambas as linhagens. Os profetas antigos vislumbraram um tempo de paz, mas a humanidade, com suas imperfeições, ainda luta para alcançar essa visão. Em suma, a rivalidade entre Ismael e Isaque não é uma guerra eterna no sentido de ser inevitável, mas sim uma guerra profundamente enraizada em narrativas históricas, religiosas e territoriais. O papel dos Estados Unidos, com seu apoio estratégico a Israel, adiciona uma camada de complexidade e influência externa que muitos veem como um fator perpetuador do conflito, enquanto outros o consideram essencial para a segurança de Israel. Compreender as origens no tempo de Abraão, a evolução das religiões e o contexto geopolítico moderno é o primeiro passo para desvendar esse mistério e, quem sabe, encontrar caminhos para um futuro diferente. As raízes estão no passado, mas o futuro ainda está sendo escrito. Este é um dos mistérios mais intrincados da história humana e da fé. A história de Ismael e Isaque nos mostra como a fé, a família e a terra podem se entrelaçar para criar conflitos que transcendem gerações. A verdade é que não existe uma resposta simples para a questão da guerra eterna. A dor, a injustiça e a esperança em ambos os lados. Os Estados Unidos, como uma superpotência global, desempenham um papel crucial, mas a solução final reside na capacidade dos próprios descendentes de Abraão de encontrar um caminho para a paz e a coexistência. Se você se sentiu provocado por essa jornada através do tempo e da fé e deseja continuar explorando os ecos do Oriente Antigo, junte-se à nossa comunidade, inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender as complexas teias que conectam o passado ao presente. O passado, como um fio invisível, tece o presente, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na complexa tapeçaria do Oriente Médio. A narrativa de Ismael e Isaque, longe de ser uma mera lenda antiga, ecoa nas manchetes de hoje, moldando percepções e alimentando ressentimentos. Mas para verdadeiramente desvendar esse mistério, precisamos ir além da superfície, mergulhando nas camadas de interpretação que se acumularam ao longo dos milênios. Um dos ângulos cruciais a ser explorado é a própria natureza da promessa divina. Ambos os lados, judeus e árabes, muçulmanos e cristãos, reivindicam para si a exclusividade da bênção de Abraão. Para os judeus, Isaque, o filho da promessa nascido de Sara, é o herdeiro legítimo da aliança,
através de quem a linhagem de Israel, e consequentemente o Messias, viriam. Esta interpretação é solidificada em textos bíblicos que enfatizam a exclusividade da herança de Isaque. Para muitos muçulmanos, no entanto, Ismael, o primogênito de Abraão, é o ancestral direto do profeta Maomé, e a promessa de Deus a Abraão se estende a ele e seus descendentes, particularmente no que diz respeito à posse da terra e à liderança espiritual. O Alcorão, embora reconheça Isaque, dá proeminência a Ismael em certas narrativas, ligando-o à construção da Caaba em Meca, um local sagrado do Islã. Essa divergência fundamental nas interpretações das escrituras sagradas não é apenas uma questão teológica. Ela tem implicações geopolíticas profundas. Se a terra prometida é exclusiva de uma linhagem, qual o lugar da outra? Essa pergunta, respondida de maneiras mutuamente excludentes por séculos, pavimentou o caminho para a contínua disputa territorial. Por exemplo, a fundação do Estado de Israel em 1948 foi vista por muitos judeus como o cumprimento de uma profecia milenar, o retorno à terra que lhes foi prometida por Deus através de Abraão e Isaque. Para os palestinos, no entanto, a criação de Israel representou a Nakba, catástrofe, a perda de suas terras e a negação de sua própria herança abraâmica através de Ismael. Ambas as narrativas são profundamente sentidas e enraizadas em uma fé inabalável. Além da dimensão religiosa, a questão da identidade cultural e nacional desempenha um papel igualmente vital. Ao longo dos séculos, os descendentes de Ismael e Isaque desenvolveram identidades distintas, com línguas, costumes e histórias próprias. A rivalidade, que talvez tenha começado como uma disputa familiar, transformou-se em um choque de civilizações, onde a religião se tornou um marcador de identidade, um bastião contra a assimilação e a perda cultural. A diáspora judaica, por exemplo, manteve viva a esperança do retorno a Sião por quase 2 milênios, uma esperança alimentada pela narrativa de Isaque. Da mesma forma, a cultura árabe, com sua rica história e vasto império no passado, orgulha-se de sua conexão com Ismael e a tradição profética islâmica. A complexidade aumenta quando consideramos as intervenções externas, especialmente as das superpotências. O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, embora justificado por laços históricos, valores democráticos compartilhados e interesses estratégicos na região, é percebido por muitos no mundo árabe como um fator de desequilíbrio e perpetuação do conflito. A ajuda militar e econômica maciça a Israel, as resoluções da Organização das Nações Unidas vetadas e a diplomacia muitas vezes unilateral são vistas como evidências de um viés que impede uma solução justa para a questão palestina. Este apoio, embora pretendido para garantir a segurança de Israel, involuntariamente reforça a narrativa de que Israel é um enclave ocidental em terras árabes, um agente de forças externas, e alimenta o ressentimento e a radicalização em alguns setores da sociedade árabe. Por outro lado, o apoio dos Estados Unidos é visto por Israel como vital para sua sobrevivência em uma região hostil, cercado por nações que, em muitos casos, ainda questionam sua legitimidade. A memória do Holocausto e a vulnerabilidade de uma pequena nação judaica em um mar de populações árabes são fatores poderosos que moldam a perspectiva israelense. Para Israel, a aliança com os Estados Unidos é uma garantia de segurança e um reconhecimento de seu direito de existir. Para complicar ainda mais o cenário, a ascensão de grupos extremistas como o Hamas e o Hezbollah, que se valem de uma retórica religiosa para justificar a violência e a negação da existência de Israel, adiciona uma camada de intransigência. Esses grupos, embora não representem a totalidade do povo palestino ou árabe, exploram as narrativas de injustiça e opressão, canalizando o desespero e a raiva em um conflito armado que perpetua o ciclo de violência. Eles se veem como defensores da causa palestina e da dignidade árabe, muitas vezes reinterpretando as escrituras de forma a justificar suas ações. A solução, se é que existe uma, não pode vir de uma perspectiva unidimensional. Ela exige um reconhecimento mútuo das narrativas, mesmo que dolorosas. É preciso que ambos os lados reconheçam a legitimidade da dor e da aspiração do outro. Para os israelenses, isso significa reconhecer o sofrimento palestino,
o impacto da ocupação e a aspiração por um Estado independente. Para os palestinos, significa reconhecer o direito de Israel existir em segurança e a validade histórica e religiosa da conexão judaica com a terra. A paz não será alcançada através da negação da história do outro, mas sim através da compreensão e da empatia. Isso não significa que um lado deva ceder em suas crenças fundamentais, mas que ambos devem encontrar um terreno comum onde a coexistência seja possível. A diplomacia, o diálogo e a construção de pontes entre as comunidades são essenciais. Iniciativas de base, que promovem o encontro entre judeus e árabes, que buscam projetos comuns e que constroem laços de humanidade, são faróis de esperança em meio à escuridão. O papel da educação também é fundamental. É preciso que as novas gerações sejam ensinadas não apenas sobre sua própria história e religião, mas também sobre a do outro, de forma equilibrada e respeitosa. Romper com os ciclos de preconceito e desinformação é um passo crucial para construir um futuro diferente. Se a rivalidade entre Ismael e Isaac nos mostra como a fé e a família podem gerar conflito, ela também nos aponta para a possibilidade de reconciliação, pois ambos são, afinal, filhos de Abraão, o pai de muitas nações. A visão de um futuro de paz, vislumbrada pelos profetas antigos, ainda é uma possibilidade, mas requer uma mudança de coração e mente de todos os envolvidos. O caminho é longo e árduo, mas a busca por um lugar onde Ismael e Isaac possam coexistir em harmonia é uma jornada que vale a pena ser percorrida.